Olá, na aula de hoje a gente vai falar sobre propriedades coligativas. O que é uma propriedade coligativa? Para saber isso, eu vou colocar dois fatos aqui para você. Primeiro, você já reparou que ao nível do mar, soluções aquosas, qualquer solução que tenha soluto, ela vai ferver acima de 100 graus e congelar abaixo de zero? Ou seja, na prática, quando você vai para a praia, que você está no nível do mar, a água demora mais para ferver, ferve uma temperatura mais alta, e quando você está acima do nível do mar, né, subiu a serra, a água demora menos para ferver. Por que isso acontece? E essa mesma coisa acontece quando a solução evapora mais lentamente que a água pura. Então, as propriedades coligativas têm a ver com esses fenômenos de soluções. E a gente vai entender um pouquinho, tá? A conclusão que a gente chega é que as temperaturas de fusão e de ebulição dependem unicamente da concentração do soluto e não da sua natureza. Então, vamos voltar aqui. O que é fusão? Fusão é a passagem do estado sólido para o líquido e ebulição do líquido para o gasoso. Então, quando eu estou aquecendo alguma coisa, essa temperatura ela depende de quanto de soluto eu tenho ali na minha solução, tá? Então, vamos entender um pouquinho. As propriedades coligativas, elas dependem unicamente do número de partículas dissolvidas. Bom, para a gente entender um pouquinho esses fenômenos, a gente precisa entender o que é pressão de vapor, tá? A pressão de vapor é a pressão do líquido que o vapor exerce sobre as moléculas para elas evaporarem ou não. Ixi, vamos explicar isso melhor. Imagina que você pega uma garrafinha de água e você deixa em repouso no sol, tá? Então você vai, se a garrafinha está fechada, você vai ver que com o tempo algumas moléculas evaporam e vão grudar no frasco da garrafa e vão voltar. Esse equilíbrio, se tem um sistema fechado, eu vou ter sempre esse equilíbrio. Então eu vou ter sempre moléculas passando para o estado gasoso e moléculas voltando para o estado líquido. A pressão de vapor é a pressão que o líquido tem que faz com que essas moléculas evaporem ou não. Então, vou dar aqui um outro exemplo, tá? A pressão de vapor depende da temperatura. Então, quanto maior a temperatura, maior a pressão de vapor. Isso é lógico, né? Se esquenta muito, ele vai evaporar mais. E da natureza do líquido. Então, cada líquido ele tem a sua pressão de vapor característica, tá? Eu tenho um exemplo aqui onde eu tenho 3 substâncias, a água, o álcool e o éter. A pressão de vapor dos 3 é diferente. Então, se no estado inicial eu tenho a mesma quantidade, tá? Passado algum tempo, se eu aumentar um pouquinho a temperatura, a água ela vai evaporar menos, o álcool vai evaporar mais, o éter tem uma pressão de vapor maior do que o álcool e a água, certo? Então, quanto maior for a pressão de vapor, mais fácil ela vai evaporar. Por quê? Porque uma substância, para ela evaporar, ela precisa igualar com a pressão externa, a pressão atmosférica que a gente conhece. O valor de pressão atmosférica, nível do mar, ele vai ser de 760 milímetros de mercúrio. Então, quanto mais o líquido se aproximar desse valor, mais ele vai evaporar. Então, imagina o seguinte, a pressão atmosférica seria uma força mantendo as moléculas juntas, tá? Se essa pressão de vapor ela é grande, eu vou precisar de uma força muito menor para ela evaporar. Agora, no caso da água, se a pressão de vapor da água é muito pequena, eu vou precisar de mais temperatura, mais calor para ela poder evaporar, certo? Bom, um outro exemplo é quando a gente observa que à medida que você vai subindo uma montanha, por exemplo, o líquido, a água, no caso, ele evapora mais rápido. Ele precisa de uma pressão menor para evaporar. Por quê?
Olha só, aqui eu tenho a pressão atmosférica, ela diminui à medida que você vai subindo uma montanha, você vai aumentando a altitude, tá? Então, ó, se eu estou no nível do mar, a pressão atmosférica tem esse valor. Para evaporar essa água, eu preciso de bastante energia. À medida que eu vou subindo a montanha, essa pressão atmosférica diminui, então eu vou precisar de menos energia também. Um exemplo disso são as expedições que são feitas para os picos mais altos do mundo, como o K2, o Everest. Quando chega lá, eles conseguem ferver água a 76 graus Celsius, por exemplo. E aqui no nível do mar, consegue ferver a água a 100 graus Celsius. Então, eu preciso de menos energia no alto da montanha, onde a altitude é maior, e preciso de mais energia no nível do mar. Por isso que quando a gente está na praia, demora mais para ferver uma água do que quando a gente está numa altitude. Então, ele vai ferver mais rápido, ok? Bom, e aí a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a panela de pressão. Vocês já pararam para pensar por que na panela de pressão as coisas elas funcionam bem mais rápido, né? Cozinha bem mais rápido? Um exemplo, geralmente a gente costuma cozinhar na panela de pressão o feijão, né? O feijão, ele demora uma meia hora mais ou menos para cozinhar na panela de pressão. Se eu fosse cozinhar na panela normal, iria demorar 1h30, por aí, para ficar no mesmo ponto. Por que isso acontece? Então, olha só, a panela de pressão é um sistema extremamente fechado. Então, aqui, ó, nos cantinhos eu tenho uma borracha que faz com que aquilo fique bem fechadinho, tá? Eu tenho uma válvula de segurança, por quê? Porque aqui dentro vai fazer muito vapor. Se a válvula de segurança estiver entupida ou alguma coisa obstruindo a saída desse vapor, a panela não vai aguentar. Então, essa borrachinha aqui, ela vai estourar e essa tampa, ela vai subir. E vocês já viram relatos aí de panela de pressão estourada, né? Então, ela precisa dessa válvula. Além disso, aqui do ladinho tem um pedacinho de borracha, que também é uma válvula de segurança. Então, se essa aqui falhar, essa borracha, ela sobe e não deixa a panela também estourar. Aí, o que acontece aqui? Como está tudo fechado, a pressão externa, ela vai aumentar, tá? Então, aumenta muito. Isso quer dizer que a temperatura de ebulição vai ser maior do que 100 graus. Todo alimento para cozinhar, ele precisa de no mínimo 100 graus Celsius. Se eu consigo uma temperatura aqui maior do que 100 graus, quer dizer que ele vai cozinhar mais rápido. Por isso que a gente põe na panela de pressão. Agora, alguns cuidados básicos com a panela de pressão que você não pode fazer aí na sua casa. Primeiro, você tem que tomar cuidado com o nível da água que você coloca. Então, tem que ser do meio da panela para baixo, tá? Por quê? Porque essa água, ela vai evaporar e vai formar vapor aqui em cima. Se o nível da água estiver muito alto, essa água vai começar a escapar pela válvula de segurança. E aí pode estourar a panela, tá? Coisa que a gente não vai querer. Então, o nível da água sempre tem que estar abaixo do meio para baixo, certo? Segunda coisa, não cozinhar coisas que vão sair resíduos. Por exemplo, não sei se você conhece ervilha, né? Partida que sai uma casquinha, ou grão de bico que sai uma casquinha. Aquela casquinha, ela pode obstruir a saída do vapor. E aí entupir a saída de segurança e pode também ter um acidente. Então, você tem que tomar cuidado para não sair, para não colocar coisas que saem a casquinha aqui. Outra coisa, manter essas borrachas de vedação sempre em bom estado. Com o tempo, essas borrachas elas vão se gastando e aí começa a escapar vapor pela tampa. E aí a panela de pressão não vai fazer efeito.
tá? Então, são todos os detalhes que a gente tem que fazer. Outra coisa, quando você desligou o fogo, já está cozido e tudo mais, você não pode levantar essa valvulinha aqui. Então, o mais seguro a fazer é você esperar esfriar. Depois que esfriou, você abre a panela. Ah, mas eu não tenho paciência, eu estou com muita pressa, eu tenho que abrir a panela. Então, o jeito é você pegar a panela e colocar embaixo da torneira fria. Por quê? Quando você resfria essa superfície, o vapor que está aqui, ele passa para o estado líquido de novo. Então, vai diminuir o vapor e aí você pode abrir também com segurança, tá bom? Ó, tá vendo? Química também é culinária. Os alimentos realmente cozinham melhor dentro da panela de pressão, tá? Por quê? Porque a pressão externa aumenta com o aumento do vapor aqui dentro, e aí a temperatura de ebulição também aumenta. Então, pode usar com segurança. Bom, vou falar um pouquinho agora sobre as propriedades coligativas em si. O que é uma propriedade coligativa? Então, ela vai ser o efeito de eu colocar um soluto na água. Até agora, eu só falei do solvente puro. Então, eu falei que temperatura de ebulição, difusão, tudo mais. Agora, o que acontece quando a gente coloca um soluto? Então, aqui, ó, no primeiro desenho, eu tenho solvente puro. Então, tá vendo que as moléculas estão indo, as moléculas de água estão indo e voltando aqui da superfície? Então, elas estão livres para ir e voltar. Na hora que a gente coloca aqui um soluto, as partículas do soluto, elas atrapalham esse fluxo aqui das moléculas de água. É a mesma coisa que você querer passar. As partículas do soluto, elas atrapalham esse fluxo aqui das moléculas de água. É a mesma coisa que você querer passar por uma porta aberta, só que tem alguma coisa obstruindo a porta. A mesma coisa acontece com as moléculas de soluto. Elas atrapalham, entre aspas, o fluxo aqui do solvente, que ele vai e volta, tá? Essa atrapalha aqui, ele vai gerar uma propriedade coligativa, que são 3, na verdade, tá? A primeira se chama tonoscopia. A tonoscopia é o abaixamento da pressão de vapor. Então, lembra que quanto maior for a pressão de vapor, mais fácil ele evapora? Se eu ponho o soluto, ele abaixa a pressão de vapor. Então, vai demorar mais para baixar. Você pode fazer uma experiência aí na sua casa. Pega uma panela, coloca água e deixa quase ferver. Quando está aparecendo bolinha ali para ferver. Quando começa a aparecer as bolinhas, você vai e coloca uma colher de sal e mistura. Você vai ver que as bolinhas vão sumir. Por quê? Porque ele vai precisar de mais energia para evaporar. Estava quase evaporando, quando você põe o sal atrapalha. Então, ele precisa de mais energia. Então, a primeira propriedade coligativa é a tonoscopia. A segunda, que é consequência dela, se chama ebulioscopia, que é o aumento da temperatura de ebulição, tá? Então, quando aumenta o soluto, a temperatura de ebulição ela vai aumentar. Então, eu tenho um gráfico aqui mostrando isso, ó. A 100 graus, aqui embaixo, ele tem uma pressão externa de uma atmosfera e ele evapora, certo? Então, eu tenho aqui o ponto de ebulição. Quando eu coloco glicose, né, o açúcar, ele vai aumentar essa temperatura de ebulição. Então, em vez de 100, eu vou ter 100,52 graus Celsius. E esse aumento, ele depende da quantidade de soluto. Isso é claro, né? Então, quanto mais soluto eu coloco, mais atrapalha ele de evaporar. Então, a propriedade coligativa, ela depende do número de partículas que eu tenho lá dentro, certo? Um exemplo disso, não sei se vocês já ouviram falar, é bem antigo, né, de fazer banho-maria. O que é banho-maria? É você pegar uma vasilha de água, colocar água,
começar a esquentar e dentro dessa vasilha eu ponho uma outra vasilha com alguma coisa que eu quero esquentar. Geralmente a gente faz isso com chocolate, né? Não sei se já derreteu o chocolate assim. Por que a gente faz isso? Porque o chocolate ele não pode alcançar uma temperatura muito alta. Então, se eu coloco no banho-maria, vai esquentar a água pura que está em volta, mas o chocolate que está dentro de um outro recipiente vai demorar mais para evaporar, para ferver, tá? Então, eu protejo o meu chocolate que está ali. Dá para fazer banho-maria também. Geralmente o pessoal faz com café, né? Coisa desse tipo, mas é usando uma propriedade coligativa. E a terceira propriedade coligativa se chama crioscopia, que é a diminuição da temperatura de congelamento. Então, da mesma forma, quando eu coloco um soluto, ele vai atrapalhar a água de congelar. Sabe onde você já viu isso? Sabe quando você vai dar uma festa e tem muita bebida para gelar? E não dá tempo, né? O fluxo de pegar a bebida é muito grande. Então, geralmente as pessoas pegam um recipiente bem grande, colocam água e gelo, tá? Então, acontece o quê? A temperatura, ela está a 0 graus, como se estivesse de gelo. E aí, quando você vai acondicionar as latinhas lá dentro, a água, ela vai envolver toda a latinha e aí gela mais rápido, tá? Do que você colocar a latinha só em cima do gelo. Então, geralmente se faz isso. Se faz isso também em países de clima muito frio, aonde cai neve e as ruas elas congelam, tá? Então, para tirar o gelo das ruas, de manhã cedinho passa um caminhão da prefeitura, né, jogando sal na rua. Então, a temperatura é a mesma, só que ele vai estar no estado líquido. Interessante, né? E uma curiosidade aí para você. Você sabia que os icebergs, eles são feitos de água limpa, água pura, tá? O iceberg, ele não é formado de água do mar, de água salgada. Então, se um dia, por acaso, você estiver perdido no mar, morrendo de sede, não pode beber água do mar, e você encontrar um iceberg, você pode descongelar a água do iceberg, que é água boa para beber, tá? Por que acontece isso? Também usando o fenômeno da crioscopia, tá? Quando o mar congela, a temperatura para congelar ao mar, né, a água com sal, é menor do que a temperatura para congelar a água pura. Então, na verdade, acaba congelando a água e as moléculas de sal, as partículas de sal, elas vão ficar em volta lá da água congelada. Então, por isso esse fenômeno, eu tenho aqui ó, o mar líquido, eu tenho esse azulzinho, as moléculas de água e o vermelho, os íons, tá? As partículas. Quando ele congela, só vão congelar as moléculas de água juntas. Então, por isso que o iceberg, ele é doce, de água doce, sem o sal, tá? Bom, e a última propriedade que eu quero falar é sobre osmose. A osmose, acho que você já viu em algum lugar aí também, ela é a passagem do solvente para uma solução ou a passagem do solvente de uma solução diluída para outra mais concentrada, tá? Por onde? Por meio de uma membrana semipermeável. Um exemplo de uma membrana são as nossas células, tá? Então, aqui é uma representação de uma célula nossa. Imagina que aqui, ó, que é a membrana semipermeável, seja a parede da nossa célula. Aqui desse lado eu tenho uma solução diluída e aqui uma solução concentrada. As duas soluções, elas querem se igualar, elas querem ficar iguais. Então, o que vai acontecer? A água que está desse lado vai passar para cá para ter a mesma concentração dos dois lados. Um exemplo disso, quer ver? Quando você faz salada de alface, por exemplo, na sua casa, aí você faz para o almoço, você tempera, né? Então você põe sal, limão, azeite, coisa desse tipo.
Quando o sal entra em contato com as células do alface, eu tenho uma diferença de concentração. Então, a água que está dentro da célula do alface vai ficar mais diluída do que o sal que está fora. E o que acontece? Ele vai passar para fora. Por isso que, se você temperar uma salada e deixar muito tempo, o alface murcha, né? Por quê? Porque toda a água que está dentro da célula vai passar para o lado de fora para igualar as concentrações. E além de murchar, ele vai ficar com uma água embaixo. Se deixa a salada lá muito tempo, forma uma água. Então, o ideal é você lavar, né, a verdura e deixar para temperar a hora que você for comer e a quantidade que você for comer, porque daí não dá tempo de fazer esse fenômeno da osmose. E um outro exemplo é esse aparelho aí que é chamado de aparelho de hemodiálise. O que é isso? O nosso rim, ele faz a função de filtrar todas as impurezas que a gente tem no corpo. Então, a gente bebe água, a gente está provendo o rim uma substância, uma região mais diluída. E aí ele consegue filtrar as impurezas que o nosso corpo tem. Quando a pessoa tem problema no rim, que ele não funciona direito, o que acontece é que não consegue fazer essa filtragem. E aí a pessoa vai ficando com impurezas no corpo e vai pegando infecções, bactérias que não deveriam. Então, quando a pessoa tem esse problema, ela passa por uma máquina de hemodiálise. Ó, tá vendo que ela tá ligada a vários tubinhos aqui na máquina? Então, o que acontece? O sangue, ele sai do corpo, ele vai para dentro da máquina. Lá dentro da máquina, ele sofre a osmose. Ó, tá vendo os galões de água aqui? E aí ele entra de novo no corpo filtrado. Só que esse tratamento, ele tem um limite, tá? As veias, elas não aguentam esse movimento de entrar e sair do sangue. Então, a hemodiálise geralmente são pessoas que estão esperando um transplante de rim para o rim poder funcionar melhor. Mas é um jeito da pessoa se manter enquanto está esperando isso. Tá vendo que a química é muito mais interessante do que você pensa? Um abraço e até a próxima.